Capítulo 7. E assim ia correndo o domingo no cortiço até às 3 da tarde, horas em que chegou o mestre Firmo, acompanhado pelo seu amigo Porfiro, trazendo aquele o violão e o outro o cavaquinho. Firmo, o atual amante de Rita Baiana, era um mulato pachola, delgado de corpo e ágil como um cabrito, capadócio de marca, pernóstico, só de maçadas, e todo ele se quebrando nos seus movimentos de capoeira. Teria seus 30 e tantos anos, mas não parecia ter mais de 20 e poucos. Pernas e braços finos, pescoço estreito, porém forte, não tinha músculos, tinha nervos. A respeito de barba, nada mais que um bigodinho crespo, petulante, onde reluzia a cheirosa brilhantina do barbeiro, grande cabeleira encaracolada, negra, e bem negra, dividida ao meio da cabeça, escondendo parte da testa e estufando em grande gaforina por debaixo da aba do chapéu de palha, que ele punha de banda, derreado sobre a orelha esquerda. Vestia, como de costume, um paletó de lustrina preta já bastante usado, calças apertadas nos joelhos, mas tão largas na bainha que lhe engoliam os pezinhos secos e ligeiros. Não trazia gravata, nem colete, sim uma camisa de chita nova e ao pescoço, resguardando o colarinho, um lenço alvo e perfumado, à boca um enorme charuto de 2 vinténs e na mão um grosso porrete de Petrópolis, que nunca sossegava. Tantas voltas lhe dava ele a um tempo por entre os dedos magros e nervosos. Era oficial de torneiro, oficial perito e vadio, ganhava uma semana para gastar num dia, às vezes, porém, os dados ou a roleta multiplicavam-lhe o dinheiro, e então ele fazia como naqueles últimos 3 meses, afogava-se numa boa pândega com a Rita Baiana. A Rita ou outra. O que não faltava por aí eram saias para ajudar um homem a cuspir o cobre na boca do diabo. Nascerá no Rio de Janeiro, na corte, militar dos 12 aos 20 anos em diversas maltas de capoeiras, chegará a decidir eleições nos tempos do voto indireto. Deixou nome em várias freguesias e mereceu abraços, presentes e palavras de gratidão de alguns importantes chefes de partido. Chamava isso a sua época de paixão política, mas depois desgostou-se com o sistema de governo e renunciou às lutas eleitorais, pois não conseguirá nunca o lugar de continuo numa repartição pública, o seu ideal. 70.000 réis mensais, trabalho das 9 às 3. Aquela amigação com a Rita Baiana era uma coisa muito complicada e vinha de longe, vinha do tempo em que ela ainda estava chegadinha de fresco da Bahia, em companhia da mãe, uma cafusa dura, capaz de arrancar as tripas ao manduca da praia. A cafusa morreu e o Firmo tomou conta da mulata, mas pouco depois se separaram por ciúmes, o que aliás não impediu que se tornassem a unir mais tarde, e que de novo brigassem e de novo se procurassem. Ele tinha paixão pela Rita, e ela, apesar de volúvel como toda a mestiça, não podia esquecê-lo por uma vez, metia-se com outros, é certo, de quando em quando, e o Firmo então pintava o caneco, dava por paus e por pedras, enchia-a de bofetadas, mas, afinal, ia procurá-la, ou ela a ele, e ferravam-se de novo, cada vez mais ardentes, como se aquelas turras constantes reforçassem o combustível dos seus amores. O amigo que Firmo trazia aquele domingo em sua companhia, o Porfiro, era mais velho do que ele e mais escuro. Tinha o cabelo encarapinhado. Tipógrafo. Afinavam-se muito os dois tipos com as suas calças de boca larga e com os seus chapéus ao lado, mas o Porfiro tinha outra linha, não dispensava sua gravata de cor saltando em laço frouxo sobre o peito da camisa. Fazia questão da sua bengalinha com cabeça de prata e da sua piteira de âmbar e espuma, em que ele equilibrava um cigarro de palha. Desde a entrada dos dois, a casa de Rita esquentou. Ambos tiraram os paletós e mandaram vir para ti, a abrideira para a moqueca baiana. E não tardou que se ouvissem gemer o cavaquinho e o violão. Ao lado chegava também o homem das dores, com um companheiro do comércio, vinham vestidos de fraque e chapéu alto. A machona, Nênem e o Agostinho, já de volta do seu passeio à cidade, lá estavam ajudando. Ficariam para o regabofe. Um rumor quente, de dia de festa, ia se formando naquele ponto da estalagem.
Tanto numa casa, como na outra, o jantar seria às 5 horas. Rita botou o vestido branco, de cambraia, encanudado a ferro. Leocádia, Augusta, o Bruno, o Alexandre e o Albino jantariam com ela no número 9, e no número 8, com a das Dores, ficariam, além dos parentes desta, Dona Isabel, Pombinha, Marciana e Florinda. Jerônimo e sua mulher foram convidados para ambas as mesas, mas não aceitaram o convite para nenhuma, dispostos a passar a tarde ao lado um do outro, tranquilamente como sempre, comendo em boa paz o seu cozido à moda da terra e bebendo o seu quartilho de verde pela mesma infusa. Entretanto, os dois jantares vizinhos principiaram ruidosos logo desde a sopa e assanharam-se progressivamente. Meia hora depois vinha das duas casas uma algazarra infernal. Falavam e riam todos ao mesmo tempo, tilintavam os talheres e os copos. Cá de fora sentia-se perfeitamente o prazer que aquela gente punha em comer e beber à farta, com a boca cheia, os beiços envernizados de molho gordo. Alguns cães rosnavam à porta, roendo os ossos que traziam lá de dentro. De vez em quando, da janela de uma das casas aparecia uma das moradoras, chamando a vizinha, para entregar um prato cheio, permutando as duas entre si os quitutes e as petisqueiras em que eram mais peritas. Olha! Gritava das Dores para o número 9, diz a Rita que prove deste tesouro, para ver que tal o acha, e que o vatapá estava muito gostoso. Se ela tem pimentas, que me mande algumas. Do meio para o fim do jantar o baralho em ambas as casas era medonho. No número 8 berravam-se brindes e cantos desafinados. O português amigo das Dores, já desengravatado e com os braços à mostra, vermelho, lustroso de suor, entumecido de vinho virgem e leitão de forno, repotriava-se na sua cadeira, a rir forte, sem calar a boca, com a camisa a espipar-lhe pela braguilha aberta. O sujeito que a acompanhará fazia fosquinhas a Nenen, protegido no seu namoro por toda a roda, desde a respeitável machona até o endemoninhado Agostinho, que não ficava quieto um instante, nem deixava sossegar a mãe, gritando um contra o outro como dois possessos. Florinda, sempre muito risonha e esperta, divertia-se a valer e, de vez em quando, levantava-se da mesa, para ir de carreira levar lá fora ao número 12 um prato de comida à sua velha que, à última hora, vindo-lhe o aborrecimento, resolvera não ir ao jantar. À sobremesa o esfogueado amigo da dona da casa exigiu que a amante se lhe assentasse nas coxas e dava-lhe beijos em presença de toda a companhia, o que fez com que Dona Isabel, impaciente por afastar a filha daquele inferno, declarasse que sentia muito calor e que ia lá para a porta esperar mais a fresco café. Em casa de Rita Baiana a animação era ainda maior. Firmo e Porfiro faziam o diabo, cantando, tocando bestialógicos, arremedando a fala dos pretos caçantes. Aquele não largava a cintura da mulata e só bebia no mesmo copo com ela, o outro divertia-se a perseguir o albino, galanteando-o afetadamente, para fazer rir a sociedade. O lavadeiro indignava-se, dava o cavaco. Leocádia, a quem o vinho produzira delírios e hilaridade, torcia-se em gargalhadas, tão fortes e sacudidas que desconjuntavam a cadeira em que ela estava, e, muito lubrificada pela bebedeira, punha os pesados pés sobre os de Porfiro, roçando as pernas contra as dele e deixando-se apalpar pelo capadócio. O Bruno, defronte dela, rubro e suado como se estivesse a trabalhar na forja, falava e gesticulava sem se levantar, praguejando ninguém sabia contra quem. O Alexandre, a paisana, assentado ao lado da mulher, conservava quase toda a sua seriedade e pedia que não fizessem tanto barulho porque podiam ouvir da rua. E notou, em voz misteriosa, que o Miranda tinha vindo já espiar por várias vezes da janela do sobrado. Que espie as vezes que quiser! Bradou a Rita. Pois então a gente não é senhora de estar um domingo em casa a seu gosto e com os amigos que entender. Que vá pro diabo que o lixe. Eu não como nem bebo do que é dele. Os dois mulatos e o Bruno também eram da mesma opinião. Pois então, desde que se não ofendia,
Nem prejudicava a safardana nenhum com aquele divertimento, não havia de que falar. E que não entiquem muito, ameaçou o Firmo, que comigo é 9. E o trunfo é paus. O Porfiro exclamou, se incomodam com a gente, os incomodados são os que se mudam. Ora pistolas! O domingo fez-se pra gozar. Resmungou o Bruno, deixando cair a cabeça nos braços cruzados sobre a mesa. Mas ergueu-se logo, cambaleando, e acrescentou, despindo o braço direito até o ombro, eles que se façam finos, que os racho. O Alexandre procurou acalmá-lo, dando-lhe um charuto. Em uma outra casinha do cortiço acabava de instalar uma nova sobremesa, engrossando o barulho geral. Era o jantar de um grupo de italianos mascates, onde o Del Porto, o Pompeu, o Francesco e o Andrea representavam as principais figuras. Todos eles cantavam em coro, mais afinados que nas outras duas casas, quase, porém, que se lhes não podia ouvir as vozes, tantas e tão estrondosas eram as pragas que soltavam ao mesmo tempo. De quando em quando, de entre o grosso e macho vozear dos homens, esguichava um falsete feminino, tão estridente que provocava réplica aos papagaios e aos perus da vizinhança. E, daqui e dali, iam rebentando novas algazarras em grupos formados cá e lá pela estalagem. Havia nos operários e nos trabalhadores decidida disposição para pandegar, para aproveitar bem, até ao fim, aquele dia de folga. A casa de pasto fermentava revolucionada, como um estômago de bêbado depois de grande bródio, e arrotava sobre o pátio uma baforada quente e ruidosa que entontecia. O Miranda apareceu furioso à janela, com o seu tipo de comendador, a barriga empinada para a frente, de paletó branco, um guardanapo ao pescoço e um trinchante empunhado na destra, como uma espada. Vão gritar para o inferno, com 1.000.000 de raios! Berrou ele, ameaçando para baixo. Isto também já é demais. Se não se calam, vou daqui direito chamar a polícia. Súcia de brutos! Com os berros do Miranda muita gente chegou à porta de casa, e o coro de gargalhadas, que ninguém podia conter naquele momento de alegria, ainda mais o pôs fora de si. Ah, canalhas! O que eu devia fazer era tirar-lhes daqui, como a cães danados. Uma vai uníssona ecoou em todo o pátio da estalagem, enquanto em volta do negociante surgiam várias pessoas, puxando-o para dentro de casa. Que é isso, Miranda? Então, estás agora a dar palha. O que eles querem é que encordoes. Saia daí, papai. Olha alguma pedrada, esta gente é capaz de tudo. E via-se de relance Dona Estela, com a sua palidez de flor meia afanada, e Zulmira, lívida, um ar de fastio a fazê-la feia, e o Henriquinho, cada vez mais bonito, e o velho Botelho, indiferente, a olhar para toda esta porcaria do mundo com o profundo desprezo dos que já não esperam nada dos outros, nem de si próprios. Canalhas! Repisava o Miranda. O Alexandre, que fora de carreira enfiara a sua farda, apresentou-se então e disse ao negociante que não era prudente atirar insultos cá para baixo. Ninguém o tinha provocado. Se os moradores da estalagem jantavam em companhia de amigos, lá em cima o Miranda também estava comendo com os seus convidados. Era mal insultar, porque palavra puxa palavra, e, em caso de ter de depor na polícia, ele, Alexandre, deporia a favor de quem tivesse razão, fomente-se. Respondeu o negociante, voltando-lhe as costas. Já se viu chubregas mais atrevido? Exclamou Firmo, que até aí estivera calado, à porta da Rita, com as mãos nas cadeiras, a fitar provocadoramente o Miranda. E gritando mais alto, para ser bem ouvido, facilita muito, meu boi manso, que te escorvo os galhos na primeira ocasião. O Miranda foi arrancado com violência da janela, e esta fechada logo em seguida com estrondo. Deixa lá esse labrego! Resmungou Porfiro, tomando o amigo pelo braço e fazendo recolher-se à casa da mulata. Vamos ao café, é o que é, antes que esfrie.
Defronte da porta de Rita tinham vindo postar-se diversos moradores do cortiço, jornaleiros de baixo salário, pobre gente miserável, que mal podia matar a fome com o que ganhava. Ainda assim não havia entre eles um só triste. A mulata convidou-os logo a comer um bocado e beber um trago. A proposta foi aceita alegremente. E a casa dela nunca se esvaziava. Anoitecia já. O velho Libório, que jamais ninguém sabia ao certo onde almoçava ou jantava, surgiu do seu buraco, que nem jabuti quando vê chuva. Um tipão, o velho Libório. Ocupava o pior canto do cortiço e andava sempre a fariscar os sobejos alheios, filando aqui, filando ali, pedindo a um e a outro, como um mendigo, chorando misérias eternamente, apanhando pontas de cigarro para fumar no cachimbo que o sumítico roubara de um pobre cego decrépito. Na estalagem diziam todavia que Libório tinha dinheiro aferrolhado, contra o que ele protestava ressentido, jurando a sua extrema penaria. E era tão feroz o demônio naquela fome de cão sem dono, que as mães recomendavam às suas crianças todo o cuidado com ele, porque o diabo do velho, quando via algum pequeno desacompanhado, punha-se logo a rondá-lo, a cercá-lo de festas e a fazer-lhe ratices para o engabelar, até conseguir furtar-lhe o doce ou o vintenzinho que o pobrezito trazia fechado na mão. Rita fê-lo entrar e deu-lhe de comer e de beber, mas sob condição de que o esfomeado não se socasse demais, para não rebentar ali mesmo. Se queria estourar, fosse estourar para longe. Ele pôs-se logo a devorar, sofregamente, olhando inquieto para os lados, como se temesse que alguém lhe roubasse a comida da boca. Engolia sem mastigar, empurrando os bocados com os dedos, agarrando-se ao prato e escondendo nas algibeiras o que não podia de uma só vez meter para dentro do corpo. Causava terror aquela sua implacável mandíbula, assanhada e devoradora, aquele enorme queixo, ávido, ossudo e sem um dente, que parecia ir engolir tudo, tudo, principiando pela própria cara, desde a imensa batata vermelha que ameaçava já entrar-lhe na boca, até as duas bochechinhas engelhadas, os olhos, as orelhas, a cabeça inteira, inclusive a sua grande calva, lisa como um queijo e guarnecida em redor por uns pelos puídos e ralos como farripas de cocô. Firmo propôs embebedá-lo, só para ver a sorte que ele daria. O Alexandre e a mulher opuseram-se, mas rindo muito, nem se podia deixar de rir, apesar do espanto, vendo aquele resto de gente, aquele esqueleto velho, coberto por uma pele seca, a devorar sem tréguas, como se quisesse fazer provisão para uma outra vida. De repente, um pedaço de carne, grande demais para ser ingerido de uma vez, engasgou-o seriamente. Libório começou a tossir, aflito, com os olhos sumidos, a cara tingida de uma vermelhidão apoplética. A Leocádia, que era quem lhe ficava mais perto, soltou-lhe um murro nas costas. O glutão arremessou sobre a toalha da mesa o bocado de carne já meio triturado. Foi um nojo geral. Porco! Gritou Rita, arredando-se. Pois se o bruto quer socar tudo ao mesmo tempo. Disse Porfiro. Parece que nunca viu comida, este animal. E notando que ele continuava ainda mais sôfrego por ter perdido um instante, espere um pouco, lobo. Que diabo! A comida não foge. Há muito ai com que te fartares por uma vez. Com efeito. Beba água, tio Libório. Aconselhou Augusta. E, boa, foi buscar um copo de água e levou-lhe à boca. O velho bebeu, sem despregar os olhos do prato. Arre diabo! Resmungou Porfiro, cuspindo para o lado. Este é mesmo capaz de comer-nos a todos nós, sem achar espinhas. Albino, esse, coitado. É que não comia quase nada e o pouco que conseguia meter no estômago fazia-lhe mal. Rita, para abolir com ele, disse que semelhante fastio era gravidez com certeza. Você já começa, hein? Balbuciou o pobre moço, esgueirando-se com a sua xícara de café. Olha, cuidado! Gritou-lhe a mulata. Pouco café,
que faz mal ao leite, e a criança pode sair trigueira. O Albino voltou para dizer muito sério a Rita que não gostava dessas brincadeiras. Alexandre, que havia acendido um charuto, depois de oferecer outros, galantemente, aos companheiros, arriscou, para também fazer a sua pilhéria, que o sonso do Albino fora pilhado às voltas com a bruxa no capinzal dos fundos da estalagem, debaixo das mangueiras. Só a Leocádia achou graça nisto e riu a bandeiras despregadas. Albino declarou, quase chorando, que ele não mexia com pessoa alguma, e que ninguém, por conseguinte, devia mexer com ele. Mas afinal, perguntou Porfiro, é mesmo exato que este pamonha não conhece mulher? Ele é quem pode responder. Acudiu a mulata. E esta história vai ficar hoje liquidada. Vamos lá, ó Albino. Confessa-nos tudo, ou mal te terás de haver com a gente. Se eu soubesse que era para isto que me chamaram não tinha vindo cá, sabe? Gaguejou o lavadeiro, amuado. Eu não sirvo de palito. E ter-se-ia retirado chorando, se a Rita não lhe cortasse a saída, dizendo, como se falasse a uma criatura do seu sexo, mais fraca do que ela, ora não sejas tolo. Deixa-te ficar ai. Se deres o cavaco é pior. Albino limpou as lágrimas e foi sentar-se de novo. Entretanto, a noite fechava-se, refrescando a tarde com o sudoeste. Bruno roncava no lugar em que tinha jantado. A Leocádia passara livremente a perna para cima da de Porfiro, que a abraçava, bebendo para ti aos cálices. Mas o Firmo lembrou que seria melhor irem lá para fora, e todos, menos o Bruno, dispuseram-se a deixar a sala, enquanto o velho Libório pedia a Alexandre um cigarro para despejar no cachimbo. Servido, o filante desapareceu logo, correndo ao faro de outros jantares. Rita, Augusta e Albino ficaram lavando a louça e arrumando a casa. Lá fora o coro dos italianos se prolongava numa cadência monótona e arrastada, em que havia muito peso de embriaguez. Junto à porta de várias casas faziam-se grupos de pessoas assentadas em cadeiras ou no chão, mas a roda da Rita Baiana era maior, porque fora engrossada pelos convivas das dores. O fumo dos cachimbos e dos charutos elevava-se de toda a parte. Decrescera o ruído geral, fazia-se a digestão, já ninguém discutia e todos conversavam. Acendeu-se o lampião do pátio. Iluminaram-se diversas janelas das casinhas. Agora, no sobrado do Miranda é que era o maior barulho. Saia de lá uma terrível gritaria de hipes e urras, virgulada pelo desarrolhar de garrafas de champanha. Como eles atacam! Observou Alexandre, já de novo sem farda. E, no entanto, reprovam que a gente coma o que é seu com um pouco mais de alegria. Comentou a Rita. Uma súcia. Falou-se então largamente a respeito da família do Miranda, principalmente de Dona Estela e do Henrique. A Leocádia afiançou que, numa ocasião, espiando por cima do muro, trepada num montão de garrafas vazias que havia no pátio do cortiço, vira a Sirigaita com a cara agarrada à do estudante, aos beijos e aos abraços, que era obra. E assim que os dois deram fé que ela os espreitava, deitaram a fugir que nem cães apedrejados. A Augusta carne mole benzeu-se, com uma invocação à Virgem Santíssima, e o companheiro do amigo das dores, que insistia no seu namoro com a Nenen, mostrou-se muito admirado com a notícia, supunha a Dona Estela um modelo de seriedade. Qual? Negou Alexandre. Isso por aí é tudo uma pouca vergonha, que faz descrer um homem de si mesmo. Eu também já vi de uma feita bem boas coisas pela sombra dela na parede, mas não era com o estudante, era com um sujeito que lá ia às vezes, um barbado, careca e comido de bexigas. E a pequena vai pelo mesmo conseguinte. Esta novidade produziu grande surpresa no grupo inteiro. Quiseram os pormenores e o Alexandre não se fez de rogado. O namoro da Zulmira era com um rapazola magro, de lunetas, bigode louro, bem vestido, que lhe rondava a casa à noite e às vezes de madrugada.
Parecia estudante. O que eles têm feito? Inquiriu a das dores.